Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos então para a aula de hoje de micro-organismos extremófilos. Então vamos ver os aspectos mais importantes, ainda mais para a disciplina de microbiologia. E nós vamos ver, esse conceito de micro-organismos extremófilos, que são aqueles encontrados em ambientes extremos, em geleiras, vulcões, né, ambientes muito frios, ambientes muito quentes, fundo do mar também vai ter ambientes extremos ali. Então, ocorre uma mudança do conceito do ambiente habitável. Né? Então, são micro-organismos que conseguem viver nesses ambientes mais inóspitos possíveis. Então, começo com o conceito de extremófilos. Extremófilos são organismos que conseguem sobreviver ou necessitam fisicamente de condições geoquímicas extremas, sendo essas condições prejudiciais à maioria das outras formas de vida na Terra. Então, o termo extremófilo foi usado pela primeira vez em 1974 para designar organismos que proliferam em ambientes extremos. E importante notar, pessoal, também que esses micro-organismos, esses extremófilos, eles desenvolveram componentes celulares e estratégias bioquímicas para sobreviver. E é o que nós vamos ver também nessa aula, né, além de apresentar algumas condições e alguns micro-organismos que conseguem viver nessas condições, também que estratégias eles usam, que estratégias do ponto de vista de seu metabolismo ou de suas estruturas celulares ou ultraestruturas. Então, estudos sobre esses micro-organismos podem fornecer informações valiosas acerca da origem da vida na Terra. Ocorre que no início da vida na Terra existiam muito esses ambientes extremos no nosso planeta. E foi exatamente nesses ambientes extremos surgiram muitas formas de vida. Então, por isso que é da importância do estudo desses micro-organismos. E esses micro-organismos são importantes também, nós vamos ver ao final, conceitos e aplicações desses micro-organismos, né, que nós temos, inclusive em ciências agrárias, né, na área de biologia molecular, muito utilizado para diagnose de fitopatógenos. Nós vamos ver aplicações desse conhecimento de micro-organismos extremófilos. Seguinte. Então, eu tenho aqui duas premissas, né, para a vida em ambientes extremos. Apresenta diversidade biológica restrita, visto que a maioria dos organismos é excluída. Então, não há diversidade nesses ambientes extremos. E a extremofilia não constitui uma característica filogenética, não necessariamente, pessoal. Embora os maiores exemplos de extremofilia ocorram nos domínios procariotas arquea e bactéria. Não necessariamente, nós vamos ver eucariota também vindo de ambientes extremos, tá? Inclusive ainda nessa aula. Mas ocorre que os procariotas, eles, tanto arquea quanto bactéria, eles têm caracteres muito especiais que os colocam nesses ambientes e como micro-organismos candidatos a se proliferar nesses tipos de ambientes. Vejamos então. Aqui, para o domínio bactéria, você tem aqui as seguintes características importantes para a extremofilia. Eles são mais resistentes à radiação, são mais adaptados a ambientes alcalinos, ou seja, com pH elevado.
E no domínio Archaea você ainda tem outras características também, de eles serem considerados como hipertermófilos, né? Ou seja, ambientes com altas temperaturas são encontrados, muitas árqueas. São mais halófilos, halofílicos, e mais acidófilos. O que é acidófilos? Toleram ambiente com baixo pH. E halofílicos toleram ambientes salinos. Então nós vamos ver esses ambientes, por exemplo, os tipos de micro-organismos extremófilos. Aqueles que toleram alto ou baixo índice de pH, aqueles que toleram radiação, toleram níveis baixos de oxigênio, produtos químicos. E aqui os dois que nós vamos abordar aqui nessa aula, que eu acho assim os de maior importância, são os halófilos, aqueles que toleram salinidade. É importante a gente conhecer desse conceito abordando ambientes salinos, né? Existem muitos solos salinos, né, ambientes salinos. Nós vamos ver aqui um pouco desse conceito. E com relação à temperatura, os psicrófilos, que toleram baixas temperaturas, e os termófilos, que toleram altas temperaturas. Então nós temos uma aplicação de termófilos, utilizada inclusive na nossa área, que eu vou apresentar no final. E a temperatura, por ser o agente físico, é um dos mais importantes para a agricultura e para os ecossistemas. Então por isso que nós vamos abordar salinidade e temperatura aqui na apresentação desses micro-organismos extremófilos. Então primeiro os halófilos, micro-organismos que vivem em ambientes salinos. Então eles têm mecanismos para conseguir se adaptar a esses ambientes salinos. Então os halófilos, eles têm uma adaptação osmótica, osmoadaptação da bomba de sódio e potássio. Nós sabemos que no ambiente onde tiver concentração de sal, se fora da célula ou dentro da célula, haverá uma diferença de potencial osmótico da bomba de potássio e sódio, né? Isto é, a diferença entre as concentrações externa e interna desses íons na célula permite a polarização da membrana. Então, se tiver muita concentração de sal, muito sal fora da célula, a célula perde água para o ambiente externo. E o inverso é verdadeiro. Se tiver muita concentração de sal dentro da célula, maior do que no ambiente externo, haverá, portanto, entrada de água dentro da célula, buscando o equilíbrio com esse sal que está em grande quantidade dentro da célula. Então, como esses halofílicos, esses halófilos, eles vivem em ambiente que o ambiente externo possui concentração de sal muito alta, eles desenvolveram uma técnica, uma prevenção à circulação osmótica de água para fora do citoplasma pelo acúmulo de sais na membrana. Então, o micro-organismo ele foi colocado no ambiente salino. Então, fora da célula, o ambiente externo, tem muito sal. Então, em teoria, na teoria da bomba sódio-potássio, essa célula ia perder muita água. A água ia sair do citoplasma celular, ia sair de dentro da célula para fora da célula. E a célula ia perder muita água, ia secar. Só que isso ocorre uma prevenção deste evento, né? E isso é prevenido devido à concentração de sal na membrana. Então tem muito sal
na membrana celular para condicionar esse equilíbrio. Então, para condicionar uma existência de água dentro da célula, uma água celular. Então, na célula há sal, para evitar que a água saia de dentro da célula, do micro-organismo. Ok? Então, existe até um experimento, aqui ó, um halofílico aqui, ó, bactéria Halopheric mediterraneae. Veja aqui, né, a concentração de sal que ela tem aqui no corpo celular, principalmente quanto da sua membrana celular. Então ela tem muito sal contido nela, né, porque ela vive em ambiente salino. De tal modo que, se nós fizermos um experimento, se eu colocá-la dentro de um becker, de um copo com água destilada, água pura, sem sal, o que nós temos da teoria? Né? Tem muito sal dentro da célula. Ela é colocada num copo com água. Haverá entrada de água para dentro da célula, buscando esse equilíbrio com esse excesso de sal que existe aqui no corpo celular de Halopheric mediterraneae. Então, se nós colocarmos células bacterianas, né, células desse micro-organismo, dentro de um becker com água destilada, haverá lise celular, ou seja, elas estouram, iriam explodir, né, devido à entrada de água dentro do seu corpo celular. Então haveria a lise celular se nós fizéssemos esse experimento. Tá ok? Outro tópico que quero abordar também é a adaptação a extremos de temperatura. Como eu disse, temperatura é um dos fatores físicos mais importantes dos diferentes ecossistemas. E nós vamos ter os micro-organismos psicrófilos, que são aqueles que crescem em baixas temperaturas, ou seja, o ótimo de temperatura é 15 graus ou até menor que 15 graus. Os termófilos, que crescem, por sua vez, em altas temperaturas, sendo que o ótimo de temperatura é encontrado acima de 45 graus, 70 graus ou até mais. Então vamos começar com os psicrófilos. Micro-organismos psicrófilos são aqueles que têm temperatura de multiplicação entre 0 e 20 graus, temperaturas frias, com ótimo em torno de 15. Né? Então eu vou trazer como exemplo aqui esse eucarioto, essa alga, Chlamydomonas nivalis. E ela que sobrevive, né, nesses ambientes gelados. Então a alga Chlamydomonas nivalis é uma célula eucariótica e ela é encontrada em campos de neve, nas montanhas ou topos de geleira. Essa alga de cor rosa aqui em cima das neves, e encontrada em todas as regiões polares do mundo. Regiões polares e em geleiras, em montanhas, haverá a ocorrência dessa alga, e ela que tem uma característica muito interessante. Ela tolera, então, não só a baixa temperatura, mas a escassez de nutrientes. Veja que esse vai ser um ambiente não muito rico em nutrientes, e ela tolera também radiação solar. Nos polos, você tem épocas com grande radiação solar, e isso se deve principalmente pela sua... Tá aqui a alga, tá? Chlamydomonas nivalis. Isso se deve a características muito especiais da parede celular da alga. Então, ela tem parede celular espessa, existe partículas que compõem essa parede celular espessa, e ela tem carotenoides. Então, isso faz com que ela tolere radiação, ela tolere baixas temperaturas.
tá aqui os seus flagelos. Essa alga, ela tem dois ciclos, no verão, na primavera, verão, que seria quando da reprodução, e no inverno, que é quando ela forma os cistos. E ela, então, vai sobreviver na neve. Ainda há muitos estudos com relação ao ciclo de vida dessa alga, muito pesquisada ainda, principalmente com relação ao seu ciclo de vida, visando a elucidação do comportamento dessa alga quando no verão, na primavera, quando ela toma a forma de alga verde, e quando no inverno, que é quando ela forma esse fenômeno da neve ficar rosa. Vamos por seguinte, ver aqui. Esse fenômeno aqui, exatamente da neve ficar rosa, né? Isso é um fenômeno, tá? Da natureza, conhecido como neve de melancia. Então, existem lugares turísticos onde as pessoas procuram para poder presenciar, para poder vivenciar esse momento. Muito lindo esse fenômeno. Espero um dia poder presenciar também, poder visitar um local polar e ver a neve de melancia. Os termófilos. Termófilos, então, são micro-organismos que apresentam uma temperatura ótima de crescimento superior a 45 graus Celsius, ou uma máxima em torno de 80. Então, por que esses organismos sobrevivem em ambientes muito extremos, uma temperatura muito alta? Porque é de se imaginar que a própria temperatura ser muito alta vai desnaturar as proteínas desse organismo, desse micro-organismo, né? Vai desnaturar as células, desnaturar a membrana celular, ocorre desnaturação de suas proteínas, mas não, claro, ele se adaptou a isso. Ele tem mecanismos enzimáticos, né, para manter o funcionamento de suas enzimas, das enzimas principais a essas altas temperaturas. E outra característica importante é a termoestabilidade dada pelas características estruturais de suas proteínas. Então, as proteínas desses micro-organismos são termoestáveis. Então, vamos ver como que seria isso. Primeiro, ocorrem muitas interações hidrofóbicas que direcionam o enovelamento e diminui a tendência de se desenrolar dessas proteínas. O enovelamento de proteínas, então, quando uma proteína se abre, ou o próprio DNA, quando ele se abre, ele fica muito mais suscetível a se desnaturar, ou fica suscetível à ação de proteases ou qualquer outros eventos bioquímicos. Então, o enovelamento vai diminuir essa exposição e proporcionar maior proteção, maior estabilidade a essas proteínas. A substituição de aminoácidos críticos em apenas poucos locais, maior número de ligações iônicas entre aminoácidos básicos e ácidos, e chaperonas moleculares que auxiliam no enovelamento proteico. Então, aqui tem algum desses exemplos todos aí. Aqui as interações hidrofóbicas. Você tem pontos de hidrogênio que ocorrem entre diferentes pontos da molécula de proteína. Pontes de sulfeto, pontes salinas. Então, uma proteína fica toda enovelada, ela consegue se enovelar, né, para adquirir maior estabilidade e proteção. Ela não vai ficar suscetível, né, a ser degradada, a ser desnaturada, enfim. Então, existem esses mecanismos de estabilização da proteína
das proteínas, da estrutura proteica desses micro-organismos extremófilos, que são exatamente os termófilos. Outro que também age, né, como é que não se degrada também o seu material genético? Por que não se degrada a altas temperaturas o seu DNA? Então ocorre um aumento de citosina e guanina. A proporção de citosina e guanina no DNA dos micro-organismos é maior, exatamente porque é a ligação mais forte, C e G. Você tem 3 ligações, quanto que adenina e timina tem 2. Então A e T, e C e G é mais forte, mais estável a ligação, e existem também mecanismos de reparação eficientes no DNA quando da replicação desse DNA. As enzimas replicases desses micro-organismos, nós vamos ver a seguir, são muito eficientes para reparar erros e sua eficiência, seu funcionamento, quando da duplicação, da replicação de DNA desses micro-organismos nessas temperaturas altas, existe uma eficiência e de uma excelência de funcionamento de suas enzimas replicases muito notáveis, extraordinárias. Nós vamos ver, inclusive, existe uma enzima ATAC polimerase, que é utilizada em biologia molecular, né? Ela que veio de um micro-organismo extremófilo. Então, vamos aqui concluir essa parte. Os extremófilos mudaram o conceito de ambiente habitável ao desenvolverem componentes celulares e estratégias bioquímicas para sobreviverem em ambientes extremos, que são prejudiciais à maioria das formas de vida, e devido às suas características, podem ser úteis na biotecnologia, em muitas áreas, inclusive na biotecnologia. Aqui que eu vou citar essa aplicação biotecnológica, que é a técnica da PCR, que consiste em amplificar fragmentos de DNA. E amplificar fragmentos de DNA é importante, principalmente na diagnose de micro-organismos patogênicos, fitopatogênicos inclusive. Então, a PCR, a reação em cadeia da polimerase, ela foi descrita por Kerr Mullis no final da década de 1980. Bem, o que ocorre? Em Yellowstone foi encontrada aqui esse micro-organismo, a Thermus aquaticus, a bactéria Thermus aquaticus. Ela foi encontrada em geysers, nesses lagos com alta temperatura, uma termófila, que sobrevive nesses ambientes com temperatura muito alta. Então, foi-se estudar esse micro-organismo e verificou-se que a enzima que replica o seu DNA, ela trabalha nessas altas temperaturas. E para se fazer a técnica de PCR, necessita, em algum momento, nós vamos ver a seguir, uma alta temperatura. E nessa alta temperatura, todas as enzimas se degradavam, ocorria desnaturação das enzimas, e a TAC polimerase não. TAC, porque ela veio da Thermus aquaticus. Então, como eu disse, aplicações da PCR na medicina forense, na detecção de doenças hereditárias, na construção de árvores filogenéticas, biologia molecular, na diagnose e identificação de patógenos, como Cândida, HPV, vírus da hepatite B, HPV, HVB, identificação de micro-organismos, agentes causais de doenças de plantas, construções de árvores filogenéticas para ver relações entre populações de micro-organismos fitopatogênicos. Utiliza-se a técnica da PCR. E a técnica da PCR
só é possível graças a um micro-organismo extremófilo, graças a esse termófilo que é a termos aquáticos. Muito bem. Dentro deste aparelho que é feito a PCR, os ciclos de PCR, né, são aqui dentro. E o que é necessário para fazer a PCR? Você tem a fita de DNA molde, né, você tem a fita molde, você tem o primer, né, o iniciador, os iniciadores, os primers iniciadores que se anelam a regiões específicas do DNA, a partir das quais se deseja a replicação, né, a reprodução de outra fita, utilizando-a como espelho. Magnésio, as DNTPs, né, adenina, citosina, guanina e timina, para fazer as construções, e a TAC polimerase, que é a enzima que vai conduzir todo este processo. Então, veja bem, essas são as fases da PCR. Você tem todos esses elementos, né, são colocados aqui em Eppendorfs, e esses Eppendorfs são colocados aqui dentro, e existe uma programação que nós vamos ver agora, que é o próximo passo, como é que é programada a máquina de PCR. Então, inicialmente ela é programada para ocorrer ali dentro uma temperatura de 95 graus Celsius muito alta, altíssima. Para que essa temperatura? Para ela fazer a desnaturação do DNA molde, da fita molde. É tão alta essa temperatura que ela abre a dupla fita de DNA, ela separa, né, a dupla fita. Ele não resiste e abre, e é necessário a abertura da fita dupla de DNA para o passo seguinte, que é o pareamento dos primers, dos iniciadores, a sequência alvo da fita única. Né? Então você não tem mais fita dupla, você tem duas fita única, e haverá, neste próximo passo, ocorre a queda de temperatura de 95 graus Celsius para 55 graus Celsius, que é a temperatura de funcionamento desses primers aneladores. Então, aqui a 55 graus Celsius vai ocorrer o pareamento dos iniciadores da sequência alvo na fita única de DNA. Depois, a temperatura eleva-se novamente a 72 graus Celsius, que é a temperatura de trabalho da TAC. Então, aqui é o passo 3, ocorrerá a extensão dos iniciadores pela DNA polimerase termoestável, a TAC. Então, a TAC polimerase vai fazer a construção de uma fita réplica de DNA, utilizando citosina, guanina, timina, que foram colocados, utilizando aqui as DNTPs, né, a partir das DNTPs, várias disponíveis. A TAC polimerase vai construir, a partir da fita molde que foi aberta, a partir de qualquer uma das duas, a partir das duas, fita molde que foi aberta, ela vai construir a fita cópia, de modo que ao final do processo, ao invés de eu ter duas, né, que era uma fita dupla, ela se abriu, tem duas, eu vou ter 4. Tem uma réplica dessa, uma réplica dessa outra aqui. Então eu vou ter 4 fitas. Eu tenho um esquema a seguir, né, de como ocorre esse crescimento exponencial até um certo ponto certo. Existe o esgotamento, né, de DNTPs. Então 95 cai para 55, sobe para 72, esse foi o primeiro ciclo. Para agora o segundo ciclo, né, foi o ciclo 1, agora será o ciclo 2, para o segundo ciclo, que será exatamente a repetição de todo esse processo. Ocorrerá o aumento de temperatura até 95 graus Celsius, para a desnaturação da template, então abertura das fitas duplas de DNA. Aí essa temperatura cai de novo a 55, para o anelamento dos primers.
Em seguida, essa temperatura sobe para 72, que é a temperatura de funcionamento da TAC polimerase. E eu tenho ao final desse segundo ciclo mais fitas de DNA. Ela dobra o número novamente. Então, se antes eu tinha 2, fui a 4 e agora eu vou a 8 fitas. E assim vão se repetindo esses ciclos. E é possível, a partir de alguns ciclos, partindo de uma fita dupla, vai a 4, a 8, a 32, vai aumentando 64, 128, até eu ter milhões de cópias daquele material genético inicial. Então, veja bem, aqui eu tento exemplificar. Aqui eu tenho a fita dupla. A desnaturação a 95 graus Celsius consiste exatamente na abertura desta fita dupla. Então tem aqui essa aqui 5 linhas, 3 linhas está aqui em cima, e a 3 linhas, 5 linhas que estava aqui, né, fazendo o par, ela não resiste a essa alta temperatura, 95 graus Celsius, e ocorre a separação dessas fitas, né? Veja que a outra fita vem para baixo. Mas o que ocorre aqui eu estou focando na linha inicial, tá? Agora que eu fui ver isso aqui, eu estou focando na linha inicial, essa 3 linhas, 5 linhas, ela ocorre o mesmo processo com ela. Anelamento, haverá um anelamento dos primers a 55 graus Celsius, e a TAC polimerase vai trabalhar a 72 graus Celsius para pegar as DNTPs e fazendo as cópias da fita molde, da fita cópia. Então, aqui eu tenho a DNA fita dupla, ocorre a desnaturação, a abertura dessa fita dupla. Aí eu peguei para esse exemplo, só agora que eu fui ver isso aqui, peguei para esse exemplo a fita de cima. Essa fita 5 linhas, 3 linhas. A fita 3 linhas, 5 linhas, ela sai desse exemplo. Mas acontece a mesma coisa com ela. Acontece com as duas, tá? Com as duas fitas. Mas aqui esse exemplo ele foca, só agora que eu fui ver, ele foca a fita 5 linhas, 3 linhas, que é 5 linhas, 3 linhas. Então ele explica o evento seguinte, que é do anelamento, quando ocorre uma redução brusca de temperatura aqui no ciclo. A redução brusca de temperatura de 95, ela cai no gráfico aqui para 55. Então, reduz de 95 para 55. Para quê? Para proporcionar o anelamento dos primers. Aqui o primer, aqui outro primer. O anelamento desses primers. E, em seguida, eleva-se de novo a temperatura de 55 para 72 graus Celsius, para que a TAC polimerase faça o trabalho dela, que é exatamente pegar as DNTPs, né, adenina, timina, guanina, citosina, pegar as DNTPs e utilizá-las, empregá-las na construção da fita cópia, de modo que aqui eu tenho a fita cópia, tá certo? Então, até aqui vai dar uma ideia ainda melhor. Veja bem, você tem aqui a fita dupla. Então, primeiro vem a primeira temperatura do ciclo, que é a temperatura de 95. Deixa eu voltar aqui. 95. Então, primeiro vem aqui a temperatura de 95 graus Celsius. Ela faz a abertura dessa fita dupla. Então a fita dupla se abre, a temperatura de 95 graus Celsius é para desnaturação, é tão alta essa temperatura que ela abre a fita dupla. Depois ocorre uma queda brusca de temperatura, que antes era 95, ela cai para 55, para permitir o anelamento dos primers. Então esse vermelho aqui é um primer, aqui eu tenho outro primer, se anela a outra fita, aqui com as duas, tá, ocorre o processo. Em seguida, a temperatura se eleva um pouco, ela vai de 75 para 72 graus Celsius, para permitir o quê?
o trabalho da TAC polimerase. Então a TAC polimerase, ela vai aqui, a partir desse primer verde, construir para cá, para a esquerda, a fita cópia. Tá? Vai construir a fita cópia. E mesma coisa aqui na outra fita, também é verdadeiro o mesmo processo. A TAC polimerase vai aqui, a partir desse primer vermelho aqui, construir a fita cópia, né, em sentido à direita, aqui, em sentido à direita, da esquerda para a direita, ela constrói a fita cópia. De modo que esta fita dupla, tá, agora eu tenho uma fita dupla, e aqui embaixo eu tenho outra fita dupla. Então eu tinha uma fita dupla, agora eu tenho duas fitas duplas. Eu tinha duas fitas de DNA, agora eu tenho uma, duas, três, quatro fitas de DNA. E virá, então, o segundo ciclo, o próximo ciclo, a repetição do processo. A temperatura vai se elevar a 95 graus Celsius, de modo que essa fita dupla e essa fita dupla não vai resistir, haverá uma apertura, né, da dupla fita de DNA. Abriu aqui, abriu aqui, abriu aqui, abriu aqui. 1, 2, 3, 4. Cai a temperatura a 55 graus Celsius para permitir o que? O anelamento de primer. Então está aqui o primer verde, primer vermelho, primer verde, primer vermelho. Ocorreu o anelamento de primer a 55 graus Celsius. A temperatura vai se elevar agora a 72 graus Celsius para permitir a extensão da TAC polimerase. Então, final do ciclo, aumenta a 72 graus Celsius. A TAC polimerase vai aqui construir a fita cópia. A partir dessa fita molde, a fita cópia da esquerda para a direita. Nessa outra fita aqui, da esquerda para a direita. Essa outra fita aqui, da esquerda para a direita. Dessa outra fita aqui, da direita para a esquerda. Então agora eu tenho uma, duas, três, quatro duplas fitas de DNA, as quais vão ser submetidas a temperatura de 95 graus Celsius. Elas vão se abrir. Essa aqui se abriu, essa daqui se abriu, essa daqui se abriu, essa daqui se abriu. E agora tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Essas 8 vão virar o que? 16. Então, aqui ó, eu tinha duas, vai a 4, que vai a 8, que vai a 16. 16 vai a 32, 32 vai a 64, 64 vai a 128 e assim por diante, vai sempre dobrando, de modo que em poucos ciclos eu tenho milhões de fitas, de duplas fitas de DNA. Então, essa é a técnica de PCR. Ela proporciona a multiplicação in vitro de DNA várias vezes. Então, eu tenho um aumento exponencial dessa quantidade de DNA, até que chega um ponto que para. Aqui é um platô. Aqui para. Por quê, pessoal? Por que para aqui? Por que não continua fazendo mais fitas? Porque chega um momento que as DNTPs que eu coloquei na reação acabam, né? Esgotam-se as DNTPs, citosina, guanina, timina, acabam. Eu coloco exatamente aquela quantidade necessária até onde eu quero multiplicar, até quantas fitas eu julgo ser necessário para as análises subsequentes, tá certo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia até aqui. Um abraço a todos.